Então, queria que o senhor desse aí uma aula para nós, explicasse um pouco do entendimento do senhor desse capítulo 6. Eu vou dar um passo atrás para poder chegar aonde vocês estão. Falando um pouquinho do chamado do apóstolo Paulo. Porque tudo isso que você constata, não apenas na carta de Paulo aos Romanos, mas em outras cartas escritas a outras igrejas, e também a alguns discípulos que ele teve, como Tito, como Timóteo, como Filemon, você entende que tudo começou no chamado do apóstolo. E você encontra esse relato no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, que vocês já estudaram. Quando Deus fala com Ananias, Ananias, vá até a rua direita e imponha as mãos sobre seu irmão, a essa altura já era irmão, para que ele torne a ver. E Ananias questiona: Senhor, ele chegou a Damasco com carta para prender aqueles que são do caminho. E a resposta que Deus dá a Ananias me chama a atenção. Isso você vai encontrar no capítulo 9, como eu mencionei, do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 15, que diz: mas o Senhor lhe disse, ou seja, Deus falando com Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei, versículo 16, o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, isso que você percebe, Vitor, no estilo literário do apóstolo Paulo, porque esse é um estilo marcante, por isso alguns estudiosos até atribuem a carta aos Hebreus ao apóstolo Paulo. Isso não é um consenso, mas muitos o fazem pelo estilo literário da carta. Esse estilo literário tem origem no chamado de Paulo. Porque eu o escolhi como um instrumento para levar o meu nome perante os gentios e os reis. Isto faz com que Paulo tenha uma habilidade para escrever e transitar entre diferentes públicos. Ele vai escrever para os gentios, é um público. Para os reis, é outro público. E também para os filhos de Israel, para os judeus. Então Paulo ele consegue, na maneira de escrever, colocar de uma forma muito impactante e tocante, chegando a ser marcante. Porque ele, como você mencionou no estudo, ele antecipa perguntas que podem ser formuladas diante da narrativa e ele mesmo as responde. Então, essa característica nasce do chamado. Percebe que aqui, Paulo havia acabado de ter um encontro com Jesus. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Aquela inesquecível e, diria eu, cinematográfica cena em que ele tem um encontro com Jesus a caminho de Damasco. Quem és tu, Senhor?
Eu sou Jesus a quem tu persegues. Nesse encontro, Paulo depois ele fica cego. Você conhece a história, vocês já estudaram isso. Ele entra em Damasco e fica 3 dias e 3 noites sem se alimentar, sem comer, sem beber, em oração. E Deus fala com Ananias. O que está se consolidando? O chamado. E eu aproveito apenas para dizer algo que tem sido veementemente ignorado. Não ignore o seu chamado. Eu ontem ministrava acerca da vontade de Deus para a sua vida. Você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Paulo conheceu a vontade de Deus para a vida dele naquele momento do seu encontro com Jesus. Ele seria escolhido, um vaso escolhido, um instrumento escolhido para levar o nome do Senhor perante os gentios, perante os reis e perante os filhos de Israel. E também, isso é um ponto muito interessante do chamado de Paulo, sofrer pelo nome de Jesus. Estava no pacote. Foi um pacotão, foi um combo. E no combo estava o sofrimento. E Paulo aceitou a missão. E aí ele escreve aos irmãos em Éfeso, aos irmãos em Corinto, aos irmãos na Galácia, aos irmãos em Colossos, aos irmãos em Filipos e aos irmãos em Roma. E ele encontra uma igreja em Roma muito peculiar, porque era o centro do império. Era como designar uma carta direcionada à capital do mundo conhecido naquele tempo. As pessoas mais influentes e importantes estavam em Roma. E Paulo escreve aos romanos, preparando uma igreja na capital do império, na cidade mais importante do mundo naquela época. Não podia ser uma carta escrita de qualquer maneira. E é isso que vocês estão estudando de uma forma tão interessante e detalhada. Mas, mesmo com toda essa linguagem, Paulo não deixa de falar sobre pecado, sobre arrependimento, sobre salvação, sobre cruz e sobre o caminho que é Jesus. E, infelizmente, esse não tem sido o discurso na maioria das igrejas hoje. Já não se fala mais de salvação, não se fala mais de arrependimento, não se fala mais de pecado, não se fala mais de cruz. Porque, como vocês diziam há pouco, eu estava ouvindo atentamente, muitos já não estão mais colocando isso no seu discurso. Quantas igrejas hoje já deixaram de lado essa abordagem e já, digamos assim, flexibilizaram o conceito de pecado. Por isso eu escrevi aqui nos comentários acerca das mentes cauterizadas. Porque essa é a grande armadilha da flexibilização. Você deu um exemplo muito perigoso, diria eu, porque em algumas situações aqui no Brasil, falar dessa maneira pode dar até cadeia por homofobia. Mas é pecado, a Bíblia diz isso. Eu vou fazer o quê? Por isso Deus criou homem e mulher. E assim foi feito por Deus. Qualquer coisa diferente disso, fere a palavra. Não, mas vamos conversar, vamos fundar uma igreja em que tudo bem. É sobre isso. E Paulo vai continuar falando sobre isso nos próximos... mas não posso dar spoiler, né? Peraí, não pode. Porque nos próximos capítulos, Paulo vai continuar enfatizando isso. Quando chegar lá no capítulo 8, por exemplo, ele vai dizer que já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Lá no capítulo 12, ele vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, esse tema vai avançar. E Paulo está escrevendo isso para quem? Para os habitantes da capital do império. Então, não importa o tipo de público, eu não posso mudar o discurso. Deus abençoe, meus irmãos. É sempre uma alegria participar com vocês. E deixo um abraço muito carinhoso para vocês aí na igreja em Guma. E espero, em Cristo Jesus, um dia poder estar presencialmente convosco para a glória de Deus. Ô, meu pastor, aqui quem a alegria é nossa em poder receber o senhor sempre aqui, uma aula para nós, o senhor dá uma aula para nós aqui falando do apóstolo Paulo. É bem verdade, nós estudamos Atos dos Apóstolos e lembramos dessa ocorrência ali no capítulo 9. Que bênção, viu? É uma bênção mesmo poder estar com o senhor aqui e com certeza vamos estar orando para que um dia, quem sabe, se estiver dentro dos planos do Senhor, o senhor possa vir aqui nos visitar. Seria uma honra imensa poder receber o senhor aqui.